Já o presidente Lula, segundo Flávio Dino, se compara ao líder bíblico Moisés. Que em uma batalha contra o exército de Amaleque, Moisés se posicionou no alto de uma colina. E para inspirar o exército nessa batalha, ele levantava os braços. E quando ele levantava os braços, o exército ia bem e conseguia vencer. Quando ele abaixava os braços, o exército fraquejava. Ele cansou, mas havia 2 ministros do lado dele que seguravam os braços dele para cima. Essa história bíblica, presidente, é para lhe dizer o seguinte: primeiro, o senhor é nosso general no alto da colina, fique de braço levantado, por favor. E segundo, eu quero afirmar ao senhor que cada vez mais e sempre, quando eventualmente o senhor cansar, que é raro, o senhor pode contar com seus ministros, com os políticos, com o povo brasileiro. O Silvio vai lembrar que a Simone Tebet, ministra do Planejamento, na semana passada comparou Lula a Pelé. Agora foi a vez do líder bíblico Moisés. Ufa, quanta coisa, né, Paula? Vamos lá. Paula, se você me permite, eu posso fazer um brevíssimo comentário sobre a questão das armas antes. É muito bem explicado e explorado aí por toda a nossa bancada. O deputado Alberto Fraga, que é um dos expoentes do Distrito Federal, um dos expoentes da bancada pró-armas no Congresso Nacional, ele atentou para um outro dado em relação ao calibre 9mm que o Alexandre muito bem explicou. Uma única bala para conter, né, para a defesa, é fundamental. O calibre .380 está em desuso, já vai caindo em desuso no Brasil. Portanto, a restrição ao calibre 9mm vai também estrangular e quebrar o comércio de armas. Isso pode significar, inclusive, desemprego. Outro dado interessante que não podemos deixar passar é que essa decisão, né, esse pacote de hoje, transfere do Exército para a Polícia Federal o controle sobre os CACs, colecionadores, atiradores, caçadores, que terão licença cada vez mais estreita, 3 anos, por exemplo, e não mais 10 em alguns casos. Mas quem controla a Polícia Federal e decidirá se concede ou não uma licença? Importante, né? Quem controla a Polícia Federal? Bom, sobre a fala do Dino, em relação à citação bíblica, em respeito a todos os cristãos, e eles são maioria no Brasil, eu não vou comentar, até porque o Flávio Dino, e mais uma estranheza, um comunista, citando a Bíblia. Em relação a Geraldo Alckmin, que triste fim, né? Que triste fim para o governador de São Paulo ser comparado ao ditador Fidel Castro, ao comunista Fidel Castro. Eu imagino que o Alckmin, quando ele olha no espelho, quando ele olha para um retrato dele mais jovem, no Palácio dos Bandeirantes, sucessor de Mário Covas, depois que Covas morreu em 2001, ele olha e ele pensa, será que aquele cara lá ia gostar do que eu virei hoje? Ana, sua avaliação aí em relação à declaração de Flávio Dino comparando Geraldo Alckmin a Fidel Castro e Lula a Moisés. Bom, um comunista falando de passagens bíblicas é para dar risada, né? É para dar risada. Então, não vou nem comentar, porque nesse caso aí seria até uma heresia, porque a heresia está exatamente em cima do palco, um comunista falando sobre passagens bíblicas. E ele que disse, né? Sou comunista graças a Deus, quando foi perguntado isso no passado em alguma entrevista. Eu confesso, Paula, que eu não consegui prestar muita atenção depois de ver as risadas do Alckmin, Lula e Janja. Alckmin, está valendo a pena, Geraldo Alckmin, tudo isso? Estava aqui puxando, né, algumas falas, né, dos debates presidenciais entre Alckmin e Lula, e é inacreditável, né? O Lula dizendo que o Lula não tem moral, não tem moral para falar sobre ética, que é mentiroso. E o Lula falando que Alckmin vem do tempo da tortura. Olha,
Alckmin cobrando, né, o Lula, de onde vem tanto dinheiro assim, falando de dossiês também. É inacreditável você fazer uma rápida busca sobre os embates políticos, o que Geraldo Alckmin já disse sobre Lula e o PT, e agora você vê essa imagem aí. Vou pedir para a produção, se der, para colocar de novo essa imagem. É emblemático isso. Lula no meio ali de Geraldo Alckmin e Janja, dando risadas, porque um comunista chamou Geraldo Alckmin de Fidel Castro. E, Geraldo Alckmin, eu faço mais uma vez a pergunta: está valendo a pena vender a alma desse jeito? Vamos repetir o vídeo, vale a pena, produção. O Renan foi governador, o Rui foi governador, o Valdez, o Alckmin, claro, esse quase o Fidel Castro, 4 mandatos lá, camarada Alckmin, não sei quantos mandatos lá em São Paulo. E o que a gente sabe, o que a gente vê, é que a gente precisa de união. Augusto. Um comunista pregando união com um ex-Carola, né? É o ex-Carola, e ele sendo comparado ao Fidel. O Fidel, você já viu o Fidel sem arma na mão? O Alckmin deve seguir o decreto aí que eles estão, nem precisa do decreto. Agora é o seguinte, tem um negócio grave. Primeiro, eu não abro mão eu não aceito essa expropriação, não. Espero o apoio do Alexandre Garcia, o meu amigo. O Alckmin é a reencarnação do Getúlio Vargas que baixa no terreiro lá em Taquaritinga, como eu contei aqui. Desde que ele, numa aparição pública com o Lula, ele agora está do lado dos trabalhadores. Começou o discurso dele com aquele: trabalhadores do Brasil. Um L que ele nunca pronunciou desse jeito. E com isso ele incorporou, digo de novo, a entidade que baixava no terreiro, em Taquaritinga. Meu pai ia ser campanha eleitoral e falava que era o terreiro mais miserável do mundo, porque o Getúlio que aparecia por lá não passava dessa frase. Tá, e voltava, sumia. O Alckmin foi assim, ele começou com trabalhadores do Brasil, terminou com Viva Lula e acabou. Então ele é o nosso Getúlio de terreiro. É isso que ele é. Agora, eu não sabia, não imaginava que ele teria coragem, Flávio Dino, de acusar o Moisés de ladrão. Não acreditava nisso. Tá ousado o nosso comunista.